With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Olá, ouvintes do Bizarrismos e do Relatos do Além. Aqui quem fala é a Carol. Estamos de volta com o nosso segundo episódio de Assombrações Bizarras, seguindo na nossa parceria assombrosa e do além, feita entre esses podcasts que tanto falam sobre o sobrenatural. Hoje, falando em sobrenatural, né? Estou aqui com uma das minhas convidadas mais recorrentes e mais bizarras do Bizarrismos. A Manuzinha, pra vocês conhecerem. Se você já foi lá, né, escutar o Bizarrismos, você sabe que ela está sempre lá, muito presente. Ela fala de tudo. Ela fala de dates, ela fala de relacionamentos, ela fala de assombrações. E às vezes ela até vive assombrações, então dando um spoiler aí, ela vai contar também, no final do episódio, uma história pessoal da família Rangel e que escutava rangidos na casa mal assombrada dela. Então fiquem ligados que a gente vai manter aquela ideia que a gente trouxe, né, no nosso primeiro episódio que a gente gravou com o Cris do Sexta 13. Se você não escutou, volte alguns episódios pra escutar. Mas a gente vai manter então aquela ideia de trazer uma história do Reddit, uma história já contada antes no Bizarrismos, né, mas anos atrás, e uma história inédita enviada anonimamente no nosso formulário. Se você quiser que a gente conte a sua história aqui, o formulário anônimo está aqui na descrição deste episódio e de todos os outros do Bizarrismo. Lembrando também, né, se esse é o primeiro... Oi, tudo bom? Prazer, Carol. Se esse é o primeiro episódio que você tá escutando, o Bizarrismos tem uma pegada um pouquinho mais descontraída, uma pegada mais de humor. Então a gente traz aí uma pitadinha de bom humor. Então se você gosta desse tipo de narração, fique aqui com a gente. Se você não gosta, fique também, abra o seu coração para que um bizarrismo aconteça e entre na sua vida. Então, sem mais delongas, eu vou pedir pra Manu se apresentar aí pra vocês escutarem essa linda voz que está aqui comigo hoje. Olá! É um prazer estar aqui, conhecer um pessoal novo. Eu sinto muito, eu não vou agradar ninguém. Eu sou filha numa família com 4 filhos, então, tipo, é a vida. É a vida. Eu não sou a primeira, eu sou a do meio, e no meio de 4 filhos não tem meio, então eu divido meio. Nossa! Eu tô acostumada com isso, tá? Tá bom. Nem melhor, nem pior, mas eu vou dar o que tem aqui pra oferecer pra vocês, que é isso. Ela é modesta. Ela sempre entrega tudo. E, Manu, me diz uma coisa, então. Você... Não, na verdade não me diz nada. A gente vai direto pras histórias. A gente vai direto pras histórias. Esqueci por um momento que é aqui a pegada de um episódio um pouco mais rápido. E eu aqui já ia lá pro além, né? Então, vou lançar a vinheta, a nossa vinheta bizarra no coração de quem está escutando aí os bizarrismos do além. E aí eu já vou começar com a nossa primeira história, que veio do Reddit. Vinheta tocada no coração assombroso de vocês. E eu vou ler a primeira história, que se chama O Visitante Misterioso. E essa história veio do Reddit. E ela foi contada, assim como a história do Reddit do episódio passado, aqui do Bizarrismos do Além, ela também foi contada 12 anos atrás. Então, assim, outra perspectiva, mas sempre assombrosa, né? E essa também traz aquela linha tênue aí entre o real e o imaginário. Fica aí um grande mistério. Então, gostei, trouxe aqui pra vocês e eu vou começar a narração. O Visitante Misterioso, narração Carol, grifado em laranja.
Visitante Misterioso. Nossa, falei o título 15 vezes. Quem não lembra o título? Visitante misterioso. Ela acertou! Bom, vamos descobrir o que aconteceu nesse mistério dessa visita aí. Quando eu era bem pequeno, meus pais me deixavam dormir na sala nos finais de semana. Eu dividia o quarto com a minha irmã, que sempre teve o sono muito leve. Ó, a história da Manu aí, parecida que... 12 anos atrás, eu posso ter esquecido de ter contado no Reddit. Acontece, às vezes. Ou é algum irmão seu que mandou aqui também, que dividiu o quarto com você e você assombrou a pessoa e a gente vai descobrir No aqui caso, agora. é a Marília. A Marília. Um beijo pra você, Marília. E aí, beleza, ela colocou, eu dividi... Ela não, é ele, né? Eu dividi o quarto com a minha irmã, que sempre teve o sono muito leve. Então eu não podia ficar acordado até mais tarde no quarto, pois acabava acordando ela. Eu sempre planejava ficar acordado até o amanhecer nos finais de semana, mas acabava pegando no sono, vendo televisão e dormia no sofá mesmo toda vez. Numa dessas noites, dormindo no sofá, eu acordei com uma sensação estranha na pele, tipo um instinto. Me sentei num pulo e olhei direto para a janela da frente. A gente morava numa área rural, então imaginem a quantidade de árvores ao redor da minha casa, né? E ali, perfeitamente iluminado pela luz da lua, eu vi a silhueta de alguém em cima de uma das árvores. O nosso cachorro correu até a janela e começou a rosnar com raiva pro vidro. Apavorado. Pô, por que tá em cima da árvore? Já não gostei, já tô atormentado. Apavorado, corri pro quarto dos meus pais, tentando explicar que tinha alguém estranho lá fora. O meu pai pegou alguma coisa para se defender e saiu correndo lá fora com os cachorros para, nas palavras dele, ensinar uma lição no engraçadinho. Meu filho, e se o engraçadinho for o Curupira que tá ali? Você não vai ensinar lição alguma, eu sinto muito. Toma aqui uma lição. Isso são 2. Exato. Aí agora são 2 vítimas. Bom, aí fiquei tremendo nos braços da minha mãe, tadinho, até meu pai voltar dizendo que não viu ninguém e que era pra gente dormir. Eu resolvi então dormir no meu quarto mesmo. Contei pra minha irmã o que tinha acontecido e foi lá atormentar a irmã, que já tinha um sono leve, e ele falou, não, de verdade, acorda aí rapidão. Vou te contar. Tem pessoas rondando a casa. Rondando a casa e subindo em cima da árvore. Contei pra minha irmã o que tinha acontecido e o meu pai ficou andando pela casa fazendo rondas com uma xícara de café na mão. A casa estava em silêncio e eu pensei, ok, agora eu consigo dormir. Errado! Olhei pela janela, vi o homem novamente do lado de fora da casa. Com a luz da lua, consegui ver que ele fez um gesto de shh, me mandando ficar quieto. E então se virou e saiu correndo em linha reta, desaparecendo entre as árvores. Eu fiquei tão assustado que eu não consegui parar de chorar por horas. Fim. Pai, não precisa não, o moço foi embora. Não vai me dedurar, não. A assombração vem e faz shh, shh. Não, beleza, agora eu vou ficar quieto mesmo. Não vou avisar ninguém que você veio até a janela da minha casa e mandou eu ficar quieto e não avisar que você tá me assombrando. Cara, mas me surpreendeu porque eu acho que o pai saiu lá fora, né? Uhum. E teve na verdade, ele que aprendeu uma lição, porque ele voltou, mas ele não foi dormir. Ele ficou com uma xícara andando pela casa. Ele ficou ressabiado. Ficou. Alguma coisa incomodou ele. O que será que esse pai viu? Porque tem história, às vezes, que as pessoas mandam aqui, né? Que a pessoa fala, nossa, mas duvidaram de mim, ninguém acreditou no que eu falei. Aí, quando é uma criança, ainda fica mais assim, criança, imaginação fértil. Mas não, o pai escutou. E ficou lá. Meu pai ia dormir e falar, Mas esse cachorro idiota... Ia nem lá fora ver, falar, Manuela de novo. Quem é que tá aqui atormentando? Mas eu ia ficar atormentada no lugar dessa criança. Cara, eu achei que foi mais pesado do que o meu. Apesar de... Não, é que era mais pesado porque eu não via as coisas, né? Minha irmã via. Então, a Marília. Ele viu, né? A Marília via. Então, ele viu. Então, ele viu e viu a pessoa ali mandando fazer silêncio. E depois nunca mais voltou, pelo visto, né? Porque o cara só contou essa parte da história e acabou. Então, por quê? O que você queria ali? Assombração. E me deu medo também, porque ele falou que a pessoa só virou de costas e saiu correndo em linha reta, voltando pra dentro da floresta. Tipo, ela sabia, a assombração sabia que o pai tinha ido atrás e que tinha sido a criança quem tinha denunciado ali a atividade ilegal assombrosa. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void?
But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. E continuando, a gente vai então para a próxima história, que foi a história enviada, vai ser uma história exclusiva, inédita na verdade, né? Enviada pro Bizarrismos, então se você enviou a sua história pro Bizarrismos recentemente e ela fala sobre uma assombração estrutural, a Manu vai ler a sua história agora. História, assombração estrutural, narração Manu. Quando eu era criança, pré-adolescente, eu e meus pais nos mudamos para um apartamento novo. Era um prédio novo e conhecíamos o antigo morador. Portanto, já avisando de início, sabíamos que ninguém tinha morrido lá ou sido construído em cima de um manicômio assombrado. Manicômio assombrado ou um cemitério, né? Geralmente é um cemitério indígena. Você não sabe o que aconteceu verdade. justo há 1000 anos atrás, né? Você não conheceu tantos ex-moradores assim. É verdade. Não... Era um terreno, mas e antes desse terreno, né? Bom, entre meus 13 e 16 anos, era bem comum eu ficar em casa sozinho, inclusive à noite. Uma vez que meus pais trabalhavam durante o dia e alguns dias da semana davam aula como professores universitários à noite. Um belo dia, de tarde, ouvi batidas muito fortes na porta, como se alguém tivesse com raiva batendo nela. Me assustei. E fez o quê? Foi até a porta? Não pode abrir porta pra ninguém. Não vá. Não. Não, mas é que aqui é uma linha tênue também, porque pode ser, fui até a porta. Eu, se fosse lá no meu antigo apartamento, eu ia achar que a minha vizinha de baixo, que era completamente maluca. Eu não ia imaginar que era uma assombração, né? Então... É, justo. Eu ia falar essa véia doida. Mas aí é pior ainda que ia ser um humano, né? Aí dificultou a situação. Ainda. Não abram portas. Sempre. Raramente são assombrações. Exato. Sempre um humano. Não vai ser um doguinho. Não. Fui até a porta, só que quando cheguei lá, a chave que estava pendurada na fechadura estava estática. O que não acontece se alguém bate na porta. Olhei o olho mágico, não só estava vazio o corredor, como a luz de movimento estava apagada. Fiquei completamente cagado de medo, mas pensei que tinha imaginado aquilo e segui minha vida. De noite, enquanto me preparava para deitar, o barulho retornou. E como estava em casa sozinho, me tranquei no quarto e torci para não ser nada. Durou alguns minutos e depois parou novamente. Pela manhã, contei para os meus pais o que havia se passado e que achava que era algo assombrado. Meus pais são muito religiosos e falaram que a assombração não existia. E no máximo, lógico, era um sinal para eu voltar para a igreja. Que eu estava muito afastada. É tipo sempre isso, né? Nossa, hoje eu bati um dedão na quina. Tá vendo? Tá vendo. Você tá longe da igreja. Tá afastado da igreja, precisa retornar imediatamente. Não tem jeito. Mas era nítido na risada deles que não estavam acreditando em mim. Aí, ó, tá vendo? Mais um exemplo, que a pessoa não acredita. Não acredita, né? Aí vamos ver. Lá em casa acreditavam porque todo mundo sabia que tinha. que era um fato, né? Tava diante, ó. Tô vendo uma assombração ali. Aí eles olham e realmente a assombração tá lá e falam, então beleza. Ela não tá inventando. Os outros foi passado com a minha família, o filme. Foi lá na sua casa, lá em Cascavel. Achei os vivos. Bom, esses barulhos na porta seguiram por um tempo e sempre quando eu estava sozinha em casa. Nossa, sacana, porque sabia que ele estava sozinho. Exato, a assombração já fazia de propósito. Ai. Otário, os pais saíram, daqui 10 minutos eu vou socar essa porta. E quando eles voltarem, nenhum pio, silêncio absoluto. Nisso, eu já quase não queria ficar lá. Inventava desculpas para ficar na casa de amigos ou dormir na casa de familiares. Ele nunca quis tanto ir pra casa da avó.
quando eram dias de ficar sozinho em casa. Um belo dia, meu pai estava em casa e nós estávamos assistindo TV na sala, quando as batidas começaram. Meu pai me olha e diz: filho, vai ver quem está batendo. Nessa hora, eu falei: graças a Deus. Eu dei risada e falei: ué, não é ninguém. Já te disse que isso acontece aqui. Inclusive, olha a chave pendurada, segue paradinho. Ele ficou bem pistola com a minha resposta e foi lá, pronto para provar que eu estava errado. Só que quando ele abriu a porta, óbvio, não tinha nada nem ninguém. Nisso ele começou a me pedir desculpas e foi falar na portaria sobre isso. Para nossa surpresa, o fantasma aterrorizava vários andares da nossa prumá. E o porteiro falou que não sabia mais o que fazer. O porteiro atormentado. É. Todo dia alguém ligando. Engraçado, todo dia ter que ir lá procurar o que está acontecendo. Sempre no meu turno. Com isso, foi iniciada uma investigação maior, que 6 meses depois, descobriram que era uma falha em uns pilares do prédio, que não o colocavam em risco, mas na alteração de frio e calor, a dilatação do material era maior que a esperada e fazia tudo que era madeira no edifício estralar. Nada que uma reforma estrutural de quase 2 anos não resolvesse. E assim, nosso fantasma sumiu. Ah, fiquei triste. Ah, você queria que fosse... Você tava querendo o pior, né? Lógico. Imagina um Gasparzinho correndo todos os andares, assim, batendo de porta em porta. E o porteiro lá atormentado, falando: cara, eu não estou recebendo o suficiente pra isso. O adicional de insalubridade. Não paga. Mas eu tô pensando, né? Porque ele falou que a chave estava parada intacta. Se a porta está lá, isso não faria com que a chave mexesse? Justo. Uma pressão ali? Porque é estrutural, pô. Exato. É um prédio inteiro estralando. É fantasma sim, moço. Volta lá, tá? Avisa o porteiro, avisa a galera da obra que é... Olha, as portas em casa estralavam e a gente sabia que não era estrutural. Não, realmente. Mas tem gente que é meio assim, né? Não se importa tanto. Eu lembro que quando minha família, a gente morava todo mundo junto ainda, sempre fazer os estalos do gesso, né? Sempre. Aí a bendita da geladeira também, ela tinha que se manifestar, então vai fazer o estalo da geladeira. Sim, à noite. Nunca de Aquele dia. galão d'água. O galão... Glu, glu, glu. Gugu. E aí, eu lembro que a gente foi viajar e meu pai ficou sozinho em casa. E aí meu pai começou a falar: gente, eu escuto barulhos nos outros andares da casa e tudo mais. E a gente, tipo assim, pai, é o negócio instalando e tal. Aí ele: não, eu também achei, mas eu escuto móveis arrastando. Eu falei: não, aí peraí também, né? Então aí a conversa já é completamente outra. Eu tava fazendo como que é aquela... Feng Shui? Feng Shui na É o Feng casa. Shui da casa. Não, se for pro bem, é isso. Toda ajuda é bem-vinda, mas agora geralmente é pro mal, né? Porra, eles não fazem a mudança, eu tô preso aqui. Deixa eu mudar os móveis pra eu sair. Eu mesmo vou fazer como um bom funcionário. Um funcionário do além, inclusive. Que é o nome da próxima história que a gente vai contar. Que foi contada anos atrás, ali nos primórdios do Bizarrismos Podcast. Então ela foi contada no episódio 2 de Assombrações Bizarras, em outubro de 2022. Se você quiser escutar esse episódio, volta lá, eu acho que era o episódio número 6 do Bizarrismos, no geral, e ouvir aí histórias assombrosas, essa e outras, né, no nosso episódio. E fica aí o convite, então. Eu vou ler aqui pra vocês a história O Funcionário do Além. Fiz odontologia, mas sempre gostei mais da parte de administração e gestão. Acho que, por eu vir de uma família de dentistas, eu acabei fazendo o curso, mas até hoje eu fico mais nos bastidores. Com certeza sou mais empresária que dentista atualmente. Ok, moça. Quando eu estava no começo da faculdade, um amigo do meu pai, também dentista, tinha uma clínica com L, muito perto do campus, então ele topou me contratar como assistente. Como eu estava muito no começo do curso, eu mais acompanhava o dia a dia dele e acabava ficando responsável pela parte de organizar os arquivos dos pacientes. Acho que aqui vale ressaltar que isso que aconteceu foi lá em 2005, por aí. Ótimos tempos, saudades dessa época. Ou seja, as coisas não eram digitais como hoje em dia. Justo. Guardávamos as informações dos pacientes em
pastas numa sala cheia de prateleiras. Meta procurar o número do paciente. Tá na época da limpeza. Vamos lá. A, não. B, C, D. Puta, tá por ordem alfabética de sobrenome ou de primeiro nome? De ou de último atendimento. Ou a estagiária, que é essa moça aqui, bagunçou todas as pastas. Ih, realmente. Colocou o L no lugar do S sem querer. Upsi! Na dúvida sempre dá pra culpar a estagiária. Só que aí o que aconteceu com ela? Um dia, eu fui guardar a pasta de um dos pacientes e encontrei um outro funcionário lá na salinha de arquivos. Ai, que isso, moça? O que você tá fazendo lá na salinha? Ele aparentava ter lá seus 50 anos de idade, por aí. Cumprimentei ele de longe e não dei muita importância pra quem ele era. E eu ficava lá na clínica em um horário bem reduzido por conta da faculdade. Então era comum que eu encontrasse funcionários que eu nunca vi antes. Quem é você que está mexendo no caixa da clínica? Não sei, deve ser um funcionário qualquer. Quem é você de capuz, né, e rosto escondido? E por que está levando todos os nossos bens? Deve ser o dono. Ok, né, então ela encontrou lá o meu senhor, lá de 50 anos de idade, na salinha de arquivos, falou tudo bem, tem funcionário que eu nunca vi mesmo. Pois bem, algumas semanas depois, eu encontrei o senhor novamente. Cumprimentei de longe e ele permaneceu na mesma posição. Tá bom. Uma semana parado assim. Estava com um cheiro levemente esquisito nessa sala. Bom, esses encontros eram muito rápidos, já que eu só entrava na salinha, deixava o arquivo na prateleira da letra do nome do paciente. Eu considerava que esse senhor trabalhava como vigia na salinha, já que ele sempre ficava sentado no fundo sem fazer nada. Aí, ok, pouco tempo depois eu entrei em semana de prova na faculdade e eu não precisei trabalhar nesse período. Saí de uma prova e vi uma ligação perdida do consultório. Liguei de volta e a recepcionista disse que meu chefe tinha me ligado, pois estava procurando a ficha de uma paciente. Aí, ó, já desorganizou. Mas que eles não encontraram. Então ele abriu uma nova mesmo. E tem 15 fichas da Isabela lá, depois não sabe por que precisa de um vigia na sala. Sugeri a ela que perguntasse ao senhor que vigiava a salinha de arquivos. Às vezes ele sabia algo sobre a pasta dessa paciente. Até que ela respondeu, senhor de quê? Não, mas você é o que, sua profissão? Comercial. Comercial de quê? Tá maluco. Que senhor de quê? O que você tá falando, estagiária? Respondi falando do senhor que eu havia encontrado algumas vezes na salinha. E ela disse, como assim? Não temos vigia na salinha. E eu lembro que eu fiquei confusa, mas eu precisava desligar para pegar o ônibus para casa. Então eu disse para deixar para lá. E ela, meu ônibus. Meu ônibus, moça, nem aí então. Esquece tudo que eu falei sobre o funcionário do além. Quando eu cheguei no consultório na semana seguinte, o meu chefe comentou que eu tinha virado assunto no trabalho, porque só eu via um suposto funcionário fantasma. Ela ainda sofreu bullying. Doida. Coitada, talvez ela tinha, não sei, né, vamos ver, mas às vezes ela tinha uma mediunidade e ela conseguia, ou foi impressão também, tinha aqueles, como chama, aqueles cardboard, o cartaz de tamanho real. O chefe pendurava o terno no porta-terno e ela chama... Pode ser. E aí eu expliquei de quem que eu tava falando e ele me disse rindo, minha cara... O único senhor que trabalhou aqui, além de mim, já não trabalha aqui há mais de 10 anos, pois ele morreu na salinha. Tô brincando, ele falou. Já não trabalha mais de 10 anos. Foi embalsamado ali. Não temos vigia na salinha de arquivos. Eu não estou nem aí, pouco me importo com os arquivos aqui da pasta, tanto que eu crio uma nova quando eu não acho. Fiquei muito encucada com isso e eu não insisti mais, já que eu fiquei com vergonha da situação, tadinha. Vem aqui, eu vou te levar pra ver. Olha ali, olha. Aí o senhor não ia estar lá, eu ia falar, esqueçam, ninguém liga pro que eu tô falando, por favor. Para o meu azar, ou sorte, nunca mais encontrei o senhor na salinha. Ele foi descoberto e saiu de lá. Aos poucos, o pessoal foi esquecendo do assunto. Às vezes fazíamos uma piadinha ou outra sobre, e eu acabei falando pra eles que pode ter sido só uma impressão minha mesmo, ou alguma coisa assim. Mas, na verdade, eu sei bem o que eu vi todas as vezes. Ela termina assim. Tá tudo certo, mas eu sei muito bem o que eu vi. Eu fiquei curiosa, eu queria saber se mais alguém, depois que ela saiu e tal, se alguém escutou, ouviu esse senhor, né? Mais alguma pessoa teve essa mesma impressão, porque senão pode ter sido realmente só uma... Ela tava muito ocupada com a faculdade, muito tensa e tal, e acabou se confundindo, mas eu acho
Interessante. A gente vê que ela é muito ingênua até hoje, eu acho. Que ela Por quê? explica toda, tadinha. É verdade, ela se explica bastante. Fofinha, assim, tá? Ela é Tipo, fofinha. imagina antes. Tipo, ela novinha, indo com os arquivos. E sem saber quem que é o senhor. Cara, eu ia pra casa, eu ia chorar. Eu ia falar, eu não quero fazer odonto. Aquele homem. Desisto. Acho que pode ser por isso que ela desistiu da odontologia, né? Se você for pensar, ela falou que não quis seguir com isso. Hoje em dia ela é mais empresária do que Nada. foi um trauma real. Falando em trauma real, então agora, né, a gente encerrou nossas histórias do roteiro, mas a gente quer falar sobre um trauma real que a Manu viveu. Uma amiga da Manu, uma prima distante, né? Todos os traumas que me moldaram até aqui. Que mudaram pra ela chegar até aqui hoje. Então agora a gente vai saber e entender essa história aí. Mas fique à vontade, Manu, pra contar aí os causos bizarros que aconteciam na sua casa de infância. Desde assim, quem construiu essa casa, igual o menino lá, não era nenhum manicômio, não era nenhum cemitério. O que era então? Conta pra gente. Ai, tudo começou quando a gente, assim, mudou pra Cascavel. A gente morava em Amparo, interior de São Paulo, e foi pro interior do Paraná. Uhum. E quando a gente chegou nessa primeira casa, quem morava lá antes era um militar, e aí ele saiu da casa. E a gente morava numa casa de esquina, e era sobrado. E esse militar, cara, ele era um pé no saco, ele ia lá o tempo todo, tipo, deixa eu ver se recebi carta aqui e tal. Deixa eu acessar todos os cômodos da casa, mas só pra eu checar se eu recebi uma carta. E aí a gente, tipo, nunca quis conversar com ele, porque ele enchia o saco. Ele ia, juro, no mínimo 2 vezes por mês lá pra, sei lá, puxar assunto. Alguma pendência. E aí a gente começou a achar que ele devia ter pendência com a casa, sei lá. Uhum. Bom, essa casa, a minha irmã via. Essa foi a primeira casa que a gente teve contato com assombração, porque a minha irmã, quando ia subir as escadas, ela via um cara que parecia um soldado com uma arma e corria atrás dela. Tadinha! Só que ficava só na escada. Então, tipo, ele subia e descia junto com ela, correndo atrás dela, mas ele não ia pros outros cômodos, ele sumia, sabe? Ele falou, não, eu assombro só aqui. Só daqui até aqui. O resto é outro fantasma, moça. Pode ir. Mas ele nunca encostou nela, né? Nunca chegou até ela. Que ela Não, ela sempre foi mais rápida. Ela era ágil. E aí, a gente já queria se mudar por conta do dono da casa, porque a gente alugava aquela casa. Uhum. E não era uma casa que a gente gostou muito. E surgiu também o assunto: a Marília é perseguida por uns... O cabo, né? O soldado. Tem um milico lá fora e um milico aqui dentro, vamos sair. Não tem como E a escapar. gente foi pra uma outra casa e era uma casa muito grande mesmo. E era uma casa mais antiga. Quem morava nessa antiga casa era um menino que estudava comigo. E ele até teve uma perda, o irmão faleceu, mas isso foi depois que eles saíram da casa. Uhum. Mas eu acho que a casa já era meio torturada antes da gente e deve ter continuado com a gente, porque virou um asilo e hoje é uma farmácia. Não, morar ninguém mais quis, né? Falou, não. Tudo certo. E agora, nessa farmácia, boatos que tem um funcionário fantasma que fica na salinha lá da pasta dos pacientes. Mas nessa casa também era um sobrado. E era tudo estrutural. Era tudo de madeira, então era tipo porta de janela, eram vitrais muito grandes e vidro, né? Aqueles vidros que são trabalhados, tipo de igreja, né? Sei. E tinha 2 araucárias fora da casa, e a araucária é muito grande, então caiu umas gripas, tipo, do nada se assustaram com o negócio caindo no chão. Mas se fosse só isso, estava tudo bem. O problema é que você ouvia essas gripas, tipo, arranhando o vidro. Falando, Manu... Inclusive, uma vez, minha mãe, filha da mãe, eu tava assistindo o Exorcismo de Emily Rose e ela saiu de casa, foi lá fora do quintal, por fora, e ficou arranhando o vidro. A sua mãe, ela queria mesmo, né, que vocês construíssem um caráter assim. Ela falou, não, eu vou atormentar meus filhos pra eles não terem tanto medo da assombração. Foi por amor. Foi por amor. Mas outras vezes não era minha mãe. Eu, tipo, não tinha nem galho perto. Então, assim, as paredes você ouvia estalar e tudo mais. Mas se fosse aí, tudo bem. Tudo bem. Eu descia pra assistir TV e queria assistir até o sol raiar também.
E eu não conseguia, não porque eu dormia, mas porque eu me cagava de medo. As coisas que aconteciam era tipo, eu gritava pela minha mãe, pra minha mãe ir me buscar na sala, me levar até o quarto, às vezes, de tanto medo que eu tinha. Porque você não queria andar sozinha na casa. Não, porque quando a gente andava depois de um certo horário, tipo, nem meus pais queriam acionar o alarme e subir correndo, porque a gente sentia, tipo, aqueles desenhos meme que aparece, tipo, os caras correndo atrás de você. Aí Apagou você uma luz. coberta. Correndo atrás. Exatamente isso. Então, depois de, tipo, sei lá, 8 horas da noite, tava liberado eles andarem dentro da casa e correr atrás da gente. Gente. Era bizarro. E é aquela coisa, né? No primeiro episódio aqui que a gente gravou, né? O episódio passado aqui do Bizarrismos do Além, a gente falou sobre isso, do adulto premium, né? Que você, uma hora, se torna um adulto premium. Eu fico pensando, hoje, se isso estivesse acontecendo e eu fosse a adulta perante crianças, o que eu ia fazer? Eu ia sair da casa. Teve uma vez que tinha um sótão e meus irmãos brincavam lá nesse sótão. E assim, o sótão era embaixo da... É sótão ou é porão? Porão. Embaixo, sempre confundo. Porão. Meus irmãos brincavam no porão lá, só que era tipo um porão embaixo da escada, um negócio que era tipo tudo meio de cimento, assim, não era muito espaçoso. E tinha uma portinha que era de trilho, você fechava assim com trilho. Então, tipo, fechou aquilo, fechou, só se alguém não tem abrir sem querer. E meus irmãos começaram a falar que acontecia coisas, tipo, eles estavam brincando, os bonequinhos meio que se mexia, caía, sabe? Aí eles pararam de brincar lá e falaram, não, aqui não dá pra brincar. E aí a gente começou a deixar só fechado ali, né? E numa dessas madrugadas, o banheiro era embaixo era tipo um L, assim, né? O banheiro, aí 40 graus, assim, 40 graus, 90 graus, o sótão, e mais 90 graus o começo da escada. Então você subia e passava por cima, né? E pra quem quiser, depois tem fotos do Clubinho do Bizarrismo. Então. Quem quiser detalhes, entre no Clube dos Bizarristas e vocês vão ver com exclusividade esse material. E eu entrei pra fazer xixi e fechei a porta. Tipo, não tinha por que nem fechar a porta de madrugada, mas eu tinha medo. Tipo, tô sozinha em casa, na parte de baixo, entrei no banheiro e fechei a porta. Tava lá, fazendo meu xixizinho, e de repente eu escuto... Que é a porta do porão abrindo. Que tava fechada, abrindo. Eu só gritei pelos meus pais. Eu gritei. Você nem foi olhar o que era, já? Nem saí. Gritei, aí eles desceram e foram lá me limpar, porque eu tinha cagado, mijado. Falou, cara, agora eu sou um problema de vocês. Então, normalmente, lá a gente dava, tipo, 8 horas, já tava todo mundo lá em cima. Nessa época, vocês dividiam um quarto? Eu dividia com a minha irmã. Mas justo com a sua irmã, que era a única que via o soldado, vamos ficar na dúvida aí, qual que é a melhor opção. Mas eu prefiro não estar sozinha nessa situação. Mas eu sempre fui sonâmbula, então eu dava uns sustos na minha irmã também. Então... meu irmão também é sonâmbulo. Ai, que legal, né? A família toda. Olha isso. E o bizarro é que, assim, é sempre quando você tá assistindo um filme bizarro, a gente assistindo algum filme também não lembro se era do exorcismo, qual que era. Aparece meu irmão na sala também, o olho estalado, parado, fala, tipo, nada com nada. Aí ele vira e volta pro quarto dele, tipo... Tava eu e meus outros irmãos, a gente falou, eu acho que é melhor parar de assistir esse filme. Foi dormir. É isso que eu ia falar, tipo assim, você já tá nessa situação, já tá nessa residência aí e vocês querem assistir esse tipo de filme? Não sei que portal que a gente abriu, que a gente fechou lá e não, vamos deixar por aqui. Não, pior que era uma casa grande, né? Eu vi pelas fotos, eram 3 mil metros quadrados a casa. Então, assim, não na casa construção, porque tinha muito quintal, tinha, tipo, canil, viveiro, essas coisas. Mas eram, lá em cima, 4 suítes, aí embaixo eram 2 salas enormes. Então, tipo, sala grande mesmo, uma sala de jantar também, mais cozinha, e ainda tinha uma suíte ali atrás. Tipo, tudo embaixo. Então, cara, dava muito medo. Beber água, eu passava sede, mas eu não descia. Pau. Nunca fui tão desidratada. Esqueça. Dependendo. Passou das 8 horas, acabou a água. Não era uma coisa só da gente que morava lá. Tipo, meu primo vinha passar férias.
cagava de medo de ficar lá. Era bizarro. E aí vocês saíram, mas não por isso, vocês saíram da casa. Não, a gente começou a conviver com isso. A gente entendeu que horário ia frequentar era até o sol. Entendi. O sol se pôs, acabou o Pois, dia. não podemos mais continuar aqui. Vamos subir então. Aham. Sorte que no Paraná o sol se punha tarde, então lá era tipo 8, 9 horas, tava o sol se pondo. Aí a gente conseguia aproveitar assim pra jantar, sei lá, coisa boba. Oba, hoje vai dar pra jantar sem o prato sair voando. Bizarro. Depois dos quartos da ceia a gente ficava tranquilo, mas era lá embaixo. E assim, nós somos espíritas, então tipo, meus pais faziam tipo, evangelhos do lar, as Aham. coisas, tudo. Mas tá, tudo lá em cima, né? não. Esqueceram de fazer na sala e aí complicou a situação. Era inóspito. Calma, depois essa casa virou um asilo, essa? Virou um asilo, Aham. essa casa em Cascavel. E a gente até zoa, porque a minha irmã, tipo, escondeu um dinheiro no armário e a gente se mudou, ela esqueceu de pegar esse dinheiro. E aí, algum senhor aumentou a herança que ia deixar. Aumentou. A gente fala que foi uma oferenda que ela deixou. Bom, Manu, era isso. Esses eram os isso. relatos assombrosos dos bizarrismos do além que a gente tinha aqui. Fica então o convite, se você gosta de episódios mais longos um pouco, né, você pode escutar lá no feed do Bizarrismos, tá linkado aqui nesse episódio. Fique à vontade, a gente tem episódios de assombração, a gente tem episódio de dates, de viagens, de rolês. Chifre. De chifres bizarros. Então, histórias da vida real, do cotidiano. Se você quiser que a gente leia e se você quiser escutar, entra lá no Bizarrismos, você será muito bem-vindo ou bem-vinda. E é um prazer estar aqui narrando histórias pra vocês. Manuzinha, muito obrigada por mais uma vez. É um prazer. É um prazer estar aqui com você e provavelmente te encontro daqui uns 2 dias que você vai gravar de novo comigo. Então, assim, né, nem vai dar tempo de sentir saudade. Que a gente continue sendo assombrada, né? Pra ter história pra contar. Não, a gente não, pode ser só você, não tem problema, a gente lê as histórias de assombração. É um karma que a gente divide. É isso, tudo pelo bem dos nossos ouvintes que querem esse entretenimento assombroso. E lembrem-se, passou por um bizarrismo, manda pra gente no nosso formulário. A sua história pode estar aqui no nosso próximo episódio. Então, pra gente finalizar, eu vou pedir pra Manu puxar aquela nossa despedida que ela, como ninguém, sabe como é feita. Manu, 100% com você. Olha a responsa, hein? Um beijinho e tchau, tchau! Tchau!